Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mais Bíblia. É o Mais Bíblia Cast, o podcast em áudio e vídeo que você assiste pelo YouTube, como também você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer. É um prazer ter você aqui conosco. Eu me chamo Euriano Salles e hoje nós vamos iniciar uma nova temática aqui nesse podcast. A gente falou anteriormente sobre teologia e hoje, seguindo aquilo que nós estamos falando na igreja, inclusive domingo passado começamos uma série nova chamada Ele É, focada em Jesus Cristo. Então aqui nós também vamos falar sobre Jesus aqui toda quarta-feira durante esse mês de dezembro, aproveitando aí esse período natalino que nós estamos. Estou aqui ao lado do meu amigo Afonso Rocha, recém-casado. Seja bem-vindo, Afonso. Obrigado, Euri. Olá, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui com dois homens que para mim são referências, vivenciando essa nova série. Pude estar nos primeiros episódios participando dos bastidores, ali por trás das câmeras. Aproveitei muito o conteúdo, aprendi muito. E hoje eu vou estar aqui na mesa vendo se eu posso contribuir de alguma forma com aquilo que a gente vai aprender. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Com certeza você irá contribuir bastante. E nós temos aqui de convidado alguém que não é novato aqui, esteve conosco inclusive semana passada, professor Hamilton Pernick. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, pessoal, que bom a gente estar aqui no Mais Bíblia para discutir e aprofundar essa temática tão cara ao Velho e o Novo Testamento, a pessoa de Jesus. Então sejam todos bem-vindos aqui. Bom, Afonso, deixo com você para fazer aí a primeira pergunta para o nosso convidado aí, já abordando sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? Pronto, então bora lá, né? Hamilton, é muito interessante essa abordagem sobre Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque a gente pode perceber que no Antigo Testamento já havia vários sinais daquele que haveria de vir, né? Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é como se desenvolveu essa promessa messiânica no Antigo Testamento? Muito legal essa pergunta, muito show. Só para lembrar que nossa temática de hoje é Cristo, um salvador político ou pessoal, né? Então o desenvolvimento da profecia messiânica e os desdobramentos que acontecem no Antigo Testamento e o espraiamento disso tudo no período interbíblico vai trazer uma visão do novo, mas a gente vai falar isso de forma detalhada, né? Então essa primeira pergunta feita para o Afonso sobre o desenvolvimento da promessa messiânica, isso já começa em Gênesis 3,15, né? Então a gente tem Deus criando os céus, a terra, o universo, ele cria o ambiente para o homem e cria o homem também a sua imagem e semelhança, estabelece princípios, né, no jardim, e o homem rompe esse princípio e aí nós temos a queda, né? Gênesis capítulo 1 a 3. Mas no próprio capítulo 3 de Gênesis já temos o que nós chamamos de proto-evangelho, né? Gênesis 3,15, o texto bíblico diz que Deus faria, então, uma aliança com a descendência da mulher e haveria um descendente que feriria a cabeça da serpente, isso. Mas esse lhe feriria o calcanhar. Interessante que o desdobramento dessa promessa do descendente e da descendência acontece em Gênesis capítulo 12, 1 a 4, né? A promessa do pacto de Deus com Abraão. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, ele vai fazer essa leitura de que, na verdade, não era da descendência da mulher, da descendência de Abraão, que viria o Salvador, né? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, mas do descendente, e Paulo diz que é Cristo. Tá? Então, já esse proto-evangelho já nos traz sinais e lampejos da vinda daquele que seria o libertador do homem em relação ao pecado. Mas eu acho que destacaria duas coisas ainda, porque essa promessa messiânica ela vai se desenvolver com mais efervescência no contexto da monarquia, né? A gente sabe que a monarquia unida foi instituída por Deus, na verdade uma permissão de Deus, porque as nações ao redor de Israel estavam organizadas, né? E aí o povo de Israel, no tempo do caos político, econômico, social de Samuel e de Eli, o sacerdócio caído, então ao olhar ao redor as nações estavam organizadas. Então o que aconteceu? O povo pediu um rei, e Deus permitiu, né? Temos então Saul inaugurando o Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Bom, mas nesse contexto do Reino Unido, Deus promete em 1 Samuel capítulo 7, verso 1 a 17, que haveria um rei sobre o trono de Israel para sempre. Então haveria o reino eterno através do governo de Davi. Nós sabemos que Saul, Davi e Salomão morreram, né? Inclusive, essa promessa extrapola o reinado unido.
Então isso tem a ver no Novo Testamento e no Velho Testamento também com a função real de Jesus em relação à sua missão, ao seu ofício, né? E eu destacaria ainda a questão do profetismo nesse contexto, Isaías capítulo 61, verso 1 a 4, em que o texto apresenta, então, as ações desse Messias, né? O Espírito do Senhor estaria sobre ele e o ungiu para libertar os cativos, né? Então você vê que essa história de redenção, de promessa, já está marcada no Velho Testamento. Eu acho que isso é muito interessante. Começa em Gênesis e se desdobra até o profetismo do Velho Testamento. Quais foram os profetas que mais falaram sobre Jesus, né? Que mais disseram as profecias messiânicas? Ok, é interessante essa pergunta. E eu acho que destacaria pelo menos a figura de Miqueias, né? Miqueias traz a ideia do local do nascimento de Jesus, né? Ele diz, capítulo 5, e tu, Belém Efrata, jamais, né, será menosprezado entre todas as cidades. Então, Efrata, Belém, uma pequena cidade, seria, então, o lugar do nascimento de Jesus. Mateus confirma isso, né, no início do Novo Testamento. Eu destacaria Miqueias. Eu destacaria também a figura de Isaías, que a gente acabou de citar, que é considerado o profeta messiânico, né, o profeta do Velho Testamento, que mais descortinou sobre a pessoa, a obra de Jesus. E eu destacaria o capítulo 53, mas o capítulo 53 já como um desdobramento do cântico do servo sofredor, que começa em Isaías capítulo 42. Né? No Isaías capítulo 42, a história do servo é muito interessante, porque ora aparece Israel, ora aparece Cristo. Né? No sofrimento do povo de Israel como servo de Deus, ao extrapolar da profecia, no capítulo 53, em que esse servo sofredor não é mais Israel, mas sim o próprio Cristo. Né? Para mim, Isaías 53 é uma descrição profunda do Getsêmani, do Calvário, e o texto diz que pelas suas transgressões nós fomos sarados. Né? E Mateus fala que essa doença, na verdade, é uma cura física, sim, mas acima de tudo a cura espiritual, que é a cura do pecado. Então, Isaías, eu acho que é o suprassumo da profecia messiânica. Eu imagino a dificuldade do judeu para a época de pegar algo como Isaías falou nesse momento. E como assim um servo sofredor, né? Se você tem uma imagem de reis como Saul, sim, como Davi, como Salomão, então aquele rei forte, né, que vem conquistar, né? Então, como assim? Como Isaías está falando de alguém que vai sofrer? Na verdade, eu acho que isso é um princípio bíblico, né? A gente olha para Provérbios, que a humildade precede a honra. Né? Uhum. Então, no Evangelho de Jesus, nós temos a questão da contracultura. Né? Uhum. O John Stott fala disso num livro. Sim. Porque assim, tudo para Deus é a contracultura do homem. Uhum. Então, a força de Jesus está na sua fraqueza. Né? A grandeza dele está na sua condição de humildade. E ele usa o sofrimento, né? E ele mesmo diz isso. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que ele é o nosso sumo sacerdote, e aí ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Interessante, né? Como é que o próprio Deus se faz gente como a gente, e aí aprende a obedecer como homem pelo sofrimento. Então esse é o caminho. Eu acho que Deus, quando pega alguém para usar, ele trabalha com esses princípios, né? De que a humildade precede a honra. E não foi diferente com a pessoa de Jesus e a manifestação do seu ofício e da sua obra como Messias. Hamilton, você falou dos profetas, mas a gente sabe que teve um período aí na história que os profetas se calaram, chama inclusive de período ali interbíblico, né? Então que teve aí um tempo de 400 anos. Isso. Imagina 400 anos, é quase a idade que a gente tem do Brasil aqui. O Brasil tem 500 e poucos anos aí. Imagina 400 anos, um período muito longo. Então teve esse período aí, período interbíblico. Como foi que, como ficou essa questão da promessa messiânica nesse período? Interessante essa reflexão, né? Então o Velho Testamento ele termina com uma promessa, inclusive, né? Em Malaquias capítulo 3, verso 1 a 3, a promessa de que Deus enviaria o mensageiro para preparar o caminho. E esse mensageiro, ele converteria o coração dos pais aos filhos. Então, o Velho Testamento termina com a promessa de que alguém viria para restaurar essa relação entre os seres humanos. Mas, depois de Malaquias,
nós temos então um período de 400 anos, chamados 400 anos de silêncio da profecia. Na verdade, Deus, não é que Deus não falou, né, aos seres humanos, mas ele falou através da história. Então, profecia, não mais. O último profeta do modelo do Velho Testamento é João Batista. Né? Lucas capítulo 16, verso 16, diz que o profetismo no modelo do Velho Testamento vai até João Batista. Então, mas até João nós temos aí um período de 400 anos. E aí esses 400 anos é um mundo interessante. Né? Se a gente pega, por exemplo, a contribuição de Alexandre o Grande para esse período, né? Ele consegue unir através da filosofia, da língua, Sim. Oriente e Ocidente. Consegue, então, que a língua grega seja a língua mãe do mundo, por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, né? E o grego, em detalhes, é o grego koiné, é o grego popular, é o grego da comunidade. Só que aconteceu o seguinte, Alexandre o Grande não tinha sucessor. Então ele tinha um filho pequeno, de 8 anos, e tinha um irmão que era considerado meio louco. Né? Então não tinha sucessor do seu grande império. Quer dizer, em 10 anos ele consegue construir um império e unir o Oriente com o Ocidente. Mas ele não tinha sucessor. O que aconteceu? Seus generais brigaram entre si, né? São eles Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cada um ficou com uma região, né? do mundo, mas particularmente para o Novo Testamento, os Seleucidas e os Ptolomeus têm relação com o Novo Testamento. Tá? Particularmente os Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus tem a ver com a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Tá? E os Seleucidas têm a ver com a possível descendência, né? O sacerdócio que vem desde Davi, que diz a tradição que foi preservado pela família de Zadok. Né? Então, segue aí uma linhagem. E esse período de 400 anos é um período de guerras políticas em torno do sacerdócio. Né? Então, a família dos Seleucidas e a família dos Ptolomeus brigando pelo sacerdócio. Nesse período, a constituição da perspectiva messiânica ela toma um caráter político, não mais espiritual do Velho Testamento, aquele Messias que libertaria o povo de Israel do pecado, né? Do afastamento de Deus. Então, é a constituição de um Messias bélico, poderoso, no modelo dos reis de Israel, do tipo Saul, por exemplo. Então, e aí, quando Jesus vem, um carpinteiro, né, simples, que começa a falar como as pessoas, ele não tem um linguajar teológico, ele não tem um linguajar da elite sacerdotal hebraica, mas ele fala a língua do povo, ele usa a semente, ele usa as coisas do cotidiano, a temporalidade para ensinar a espiritualidade. E aí o pessoal, rapaz, não é possível, esse não é o nosso general poderoso, não, que vai exterminar com o Império Romano e vai colocar Israel como uma nação poderosa. Por isso que João capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para os que era seus, mas os seus não receberam. Então, essa ideia de um Messias político, ela vem desse período do Velho Testamento. E é por isso que os judeus não receberam Jesus, não aceitaram essa perspectiva messiânica, que era um Messias fraco. Né? Era um Messias que, para ele vencer, tem que perder. Para ele receber a glória, o caminho é a cruz. Então, eles não entenderam. É mais ou menos o que acontece com a gente. A gente não consegue perceber essa perspectiva de um Cristo que vem para libertar-nos de nós mesmos. Nós queremos o Cristo milagreiro. Nós queremos o Cristo da apoteose. Né? Não é essa a perspectiva do Novo Testamento. Agora, como foi um período muito longo, eu tenho uma dúvida em relação a esse período. Já que se esperava tanto um Messias rei, poderoso, surgiram falsos Messias na época, levantando-se assim para dizer, sou eu. Então eu que devo assumir esse trono. Eu acho até interessante, Yuri, porque assim, não foram 400 anos que o mundo teve a mercê e que nada não acontecia, né? A gente teve aí o período persa, o período romano, o período grego. Então, várias levas, vários movimentos onde trazia liberdade, trazia autoritarismo, né? Enfim, trazia sofrimento para o povo. Então, aquele povo ele tinha um anseio, né? Por esse Messias que viria, né? Eles esperavam esse Salvador, né? Então, é interessante essa tua pergunta justamente porque entender o anseio desse povo e, em meio a esse anseio, se levantar vários, né?
E, na verdade, além do surgimento de falsos cristos e também falsos profetas, nesse período, nós temos, então, o desenvolvimento da literatura apocalíptica. Né? Sim. Então, a literatura apocalíptica ela cumpre uma função muito interessante. Quer dizer, nós temos vários apocalipses nesse período surgindo. Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, né? E tantos outros apocalipses. João é um deles, que foi aceito como canônico, né? Mas vários outros foram escritos. Agora, essa literatura ela foi escrita nesse período, desses 400 anos, para trazer esperança para o povo. Então, veja um povo escravizado ao longo da história e, nesse período, querendo descobrir quem era a linhagem sacerdotal para reconstituir a nação. Porque, veja, no período interbíblico, eles têm ainda a dúvida, quer dizer, cadê a promessa messiânica? Cadê o rei, o rei que viria assumir o tabernáculo de Davi? Ninguém assumiu. Né? Cadê aquele que restauraria a religião e a política em Israel? Ele não veio. Então, para suprir esse caos, a literatura apocalíptica surge nesse período, né? Para trazer esperança, e o Apocalipse tem essa função no Novo Testamento também. Na verdade, não é de ocultar a verdade, na verdade é para descortinar a verdade e trazer a esperança para o povo no meio do sofrimento. Né? Massa. Então aí, Hamilton, a gente já passou pelo Antigo Testamento, sobre como a promessa messiânica se desenvolveu, já passamos pelo período interbíblico, e agora o que eu queria te perguntar é como a promessa messiânica se desenvolveu no Novo Testamento, né? Joia. Novo Testamento, né? É o período em que a manifestação do Cristo se materializa. Nós falamos isso em outros podcasts. Sim. Né? Então, nesse sentido, quando as páginas do Novo Testamento elas se abrem, nós temos então a promessa messiânica materializada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o próprio o apóstolo Pedro, né, dentro do círculo dos 12, lá em Cesareia de Filipe, a gente tem aquela grande declaração do apóstolo Pedro, quando Jesus olha para a multidão e diz: rapaz, esse pessoal aqui está achando que eu sou o Cristo só milagreiro. Eu vim resolver os problemas materiais dele, depois da multiplicação dos pães. Aí Jesus se retira para Cesareia de Filipe, e aí ele pergunta para os discípulos: tá certo, a multidão, para eles eu sou o Cristo milagreiro. E vocês? Aí ele olha para os discípulos. Aí o Pedro diz: tu és o Christos, Novo Testamento. Né? A palavra Christos, que no Velho Testamento é a palavra Messia, ou Mexia, ou Machia, melhor dizendo. Né? Que é o ungido de Deus, aquele que viria para libertar o povo da sua escravidão, acima de tudo, espiritual. Então, isso nós temos em Pedro. Nós temos também uma passagem muito clara sobre a messianidade de Jesus em João capítulo 20, verso 30 e 31, quando o apóstolo João ele diz que escolheu vários sinais. Interessante que ele não usa a palavra milagre. Né? A palavra milagre aparece nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas em João ele usa a palavra semeion, ou sinais. E ele escolhe, dentre os vários sinais que Jesus fez, e ele diz de forma hiperbólica: se nós fôssemos relatar todos, não seria possível escrever em vários livros. Mas é lógico que isso é uma hipérbole, né? Então ele escolhe 7 sinais para demonstrar que Jesus, primeiro, ele é o Cristo, ele é o prometido do Velho Testamento, e ele é o Filho de Deus, né? Que viria então para restaurar Israel e cumprir a promessa de Jesus. Então, os evangelhos são muito ricos em trazer essa história do Messias, da manifestação dele. Agora, é interessante também a esperança messiânica no livro de Atos, tempo da igreja primitiva. Esses falsos cristos também apareceram no período. Nós temos basicamente 2 relatados lá, chamado de Jesus e Teudas, né? Porque eles apareceram nesse período e também está todo mundo esperando o Messias, e eles se colocam também como um tipo de Messias. No período interbíblico ainda nós temos a história do Bar Kokhba, né? Então houve uma revolução no período interbíblico, em que, na época do imperador Adriano, em 115, mais ou menos 117 da nossa era, os judeus encontraram na pessoa de Bar Kokhba a esperança de um Messias também, terreno. Né? Então, nesse mesmo modelo do Teudas e do livro de Atos, capítulo 5, mas o Messias humano, o Messias general político, que era o que eles queriam. Né? E eu diria ainda que nas cartas de Paulo, essa história do Cristo, ela toma uma forma do cotidiano. Então, como é que a promessa messiânica ela vai se
se achegar a nós como crentes em Cristo Jesus no nosso cotidiano. Qual o significado para a Igreja de Jesus da pessoa de Cristo como o Messias e o prometido? Como é que isso tem interferência na nossa vida? Né? Então as cartas pegam, elas vão trabalhar essa história da cristologia, da figura do Cristo, do Messias, aplicada à vida da igreja. E, por fim, eu diria que no Novo Testamento, o Apocalipse traz a história, o descortinar da história desse Cristo que deixa a sua glória, assume a forma humana para libertar-nos, e aí é o momento da apoteose do Cristo, né? E que ele, a partir do seu esvaziamento, então ele chega à glória para cumprir a missão de Deus. Eu acho que é mais ou menos o que o Novo Testamento traz. Agora, me parece, né, quando a gente lê ali, você falou do livro de Atos, aí eu lembrei ali de Atos capítulo 1, quando, logo depois que Jesus ele já havia ressuscitado, né, então ele estava ali junto com seus discípulos, e aí teve um momento que os discípulos perguntaram se seria aquele momento que ele iria estabelecer o reino a Israel. Ali me parece muito mais uma pergunta de quem está esperando um Messias político, né, vamos dizer assim. O Novo Testamento é exatamente isso, o Atos capítulo 1 é exatamente isso. Eles ainda têm a herança da expectativa messiânica do período interbíblico. Né? A Bar Kokhba ainda está na mente deles, os falsos cristos que apareceram, e o próprio Jesus disse em Mateus 24 que vários falsos cristos e vários profetas iriam aparecer. Né? Mas tenham cuidado. Né? Se disserem o Cristo está ali, não vão. Ele está ali. É interessante, o ser humano ele precisa desses totens, né? De pessoas que sejam a representação, a materialidade do Cristo, mas nós não conseguimos crer num Cristo da fé que veio, morreu e ressuscitou, e que a materialidade dessa promessa messiânica agora ela está na capilaridade da vida de cada um na Igreja de Jesus. Não precisamos ficar atrás de falsos cristos e falsos profetas. Temos a palavra de Deus. Hamilton, você diria que até hoje as pessoas ainda estão atrás desse Messias político? Eu diria que sim. Eu diria que, do ponto de vista do próprio povo de Israel, eles não receberam Cristo. Então estão esperando até hoje esse Cristo político. Mas eu acho que a gente ainda tem essa esperança messiânica e nós vamos ter desdobramentos dessa esperança com a manifestação do anticristo. Né? Então ele vai ser o falso Cristo mor, eu diria. Ele vai ser o suprassumo do falso Cristo, que vai, vamos dizer assim, de forma ilusória, resolver o problema do mundo durante algum tempo. Né? A Bíblia fala de 7 anos desse momento e 3 anos e meio de paz, onde haverá essa resolução dos problemas mundiais. Veja, a gente vive aí uma pandemia, vivemos situações caóticas, financeiras, políticas, sociais, e aí o mundo se reúne em torno de uma pessoa para solucionar o seu problema. Eu acho que o Cristo político se desdobra na figura do anticristo, e a gente acaba criando também no nosso cotidiano vários falsos messias, porque a gente acaba achando que a resolução do nosso problema está no fulano de tal, está na mulher, está na conta bancária. A gente acaba criando messias para nós mesmos, né? Totens, ídolos, que não são o próprio Cristo, nosso Messias real. Né? Acho que é mais ou menos por aí. É muito interessante você falar sobre a questão dos próprios falsos cristos que ainda existem hoje, né? Porque a gente vê pessoas se levantando, pessoas usando da religião como um alicerce para poder se promover politicamente, né? E às vezes não existe conteúdo, às vezes não existe uma praxis cristã, não existe uma ética cristã por trás do que essas pessoas levantam, né? Isso eu acredito que valida o que o ateísmo e a sociedade anticristã levanta como bandeira, e é a bandeira de Marx, né? Quer dizer, a religião é o ópio do povo. Sim. Mas o ser humano é um ser religioso. O próprio Calvino dizia que nós como seres humanos, temos os sensus divinitatis, os sensos da divindade e os sensus religiones, o senso da religião, a ideia de me religar. Isso é natural de qualquer ser humano e por isso que ele busca qualquer caminho para chegar ao sagrado. Ele não sabe nomear esse sagrado, mas ele fica buscando o tempo inteiro. Então, essa insurgência do ser humano no tocante a querer materializar a sua esperança messiânica é o que traz o que você acabou de dizer.
Mas do outro ponto de vista, eu queria trazer ainda que a promessa messiânica no Novo Testamento ela se materializa nos sinais do reino de Deus. Isso é muito claro em Mateus capítulo 11, verso 1 a 5, quando João Batista está preso. E é interessante que ele manda perguntar se Jesus era o Messias. Olha, ele andou com Jesus, como é que ele diz que não era o Messias? É porque, possivelmente, João Batista era um essênio, e na comunidade dos essênios nós tínhamos uma dupla esperança messiânica. O Messias seria um Messias da descendência de Arão, então seria o aspecto sacerdotal, e ele teria então a descendência também de Davi, então seria o aspecto real e político. Então o Messias para João Batista, ele estava na dúvida, quer dizer, Jesus é o Messias político ou é o Messias religioso? Ele é o Messias que vai restaurar o sacerdócio caído, vai restaurar o tabernáculo de Davi também, quer dizer, Jesus é qual dos dois Messias? Possivelmente ele estava aí com isso na cabeça. Mas aí Jesus diz, avisa para ele lá que os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, e o reino de Deus chegou. Então Jesus responde a pergunta sobre o Messias com a resposta sobre o reino de Deus. Então, na verdade, eu entendo nesse texto, e à luz do Novo Testamento, que a promessa messiânica ela se cumpre em Jesus e se materializa quando o reino de Deus chega à vida de alguém. Esse reino que foi orado, e a gente ora na oração dominical, venha o teu reino e a sua justiça seja feita aqui na terra, e como ela é feita no céu, né? Então, nós vimos isso no ministério e na obra de Jesus, ele cumprindo Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor veio sobre mim, me ungiu para libertar os cativos, libertar aqueles que estão presos. E foi por isso que ele foi apedrejado em Nazaré, né? Vocês lembram? Quando ele leu a Paraxá do dia, o texto, inclusive, é interessante porque a sinagoga tem uma organização dos textos para leitura diária. Então tem texto dos Salmos, misturado com o dos profetas, estava programado aquele dia. Interessante, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente não sabe. Mas aquela chamada Paraxá do dia, era o texto daquele dia. E Jesus, como rabino, foi chamado ali para ler. Que interessante a providência divina. E ele abre o texto de Isaías capítulo 61 e diz, isso hoje se cumpriu em mim. Aí o pessoal pega em pedras e começa... Né? Porque, na verdade, ele era o Messias, ele manifesta isso com a sua vida e obras e com seus sinais para validar. Né? E eu acho que, para finalizar essa reflexão sobre o reino Messias, o reino de Deus, na perspectiva do Novo Testamento, o reino de Deus é a presença de Jesus entre nós, é a vida eterna que chegou ao ser humano. E Paulo desdobra isso em Romanos capítulo 14, dizendo que o reino de Deus não é coisa material, não é comida, não é bebida, né? Mas é alegria, é justiça, é paz no Espírito Santo. Olha onde é que essa compreensão de quem Jesus é, ele é, né? Quem ele é, o Messias prometido, vai desembocar na nossa vida, na vida da igreja, no exercício dos ministérios, né? Na inserção social da igreja. Se Jesus é o libertador de cada um de nós somos instrumentos de libertação. Nós somos instrumentos para romper o caos social e intervir na sociedade. Essa é a compreensão que eu tenho da Igreja de Jesus. Muito bom, Hamilton. Eu acho que a forma como você finalizou já responde aquela pergunta que é a pergunta tema, vamos dizer, de hoje, né? Se esse Cristo é um salvador político ou um pessoal. Ele é um salvador pessoal, salvador que toca na minha vida, toca na sua vida, de cada um que está aqui. E isso nos move a agir em prol da sociedade, em amar o outro, a não esperar politicamente, mas a gente agir porque nós somos movidos por Deus, pelo Espírito Santo, por aquilo que Cristo fez em nossa vida. Ele é simplesmente, ele é. Muito bom. Hamilton, mais um tempo maravilhoso aqui junto com o Afonso, com todos nós aqui ao redor dessa mesa. Você teria alguma literatura, algum livro para indicar, para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema? Com certeza. Para aqueles que são curiosos, gostam de ler, eu indicaria uma literatura muito interessante, é um clássico, né, da teoria dos pactos, que é o livro Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson. Tá? Você encontra facilmente na Amazon ou qualquer site ou livraria na internet. O Cristo dos Pactos, Palmer Robertson. Tá certo? Fala um pouco. Ele vai abordar mais o que esse Ele vai livro? Desenvolver, na verdade, a teologia dos pactos.
Então, o pacto em Adão, o pacto em Noé, em Abraão, Moisés, Novo Testamento, Nova Aliança. Então, ele pega o desdobramento das alianças e apresenta, então, a figura de Cristo, desde o pacto em Adão até o Novo Testamento, a Nova Aliança em Cristo. É muito interessante. Se me permite, eu também queria indicar um livro. Existe um livro, o Almir deve conhecer, do Enéas Tognini, sobre o período interbíblico, que ele vai falar sobre acerca desses 400 anos e como esses 400 anos são importantes para a compreensão do Novo Testamento. Então é um livro que eu indicaria aí, de um pastor extremamente honrado e respeitado, que foi o Enéas Tognini. Muito bom, cheio Legal. de indicações aqui para quem quiser conhecer um pouco mais, ampliar mais os conhecimentos. Esse é o papel que a gente tem feito aqui através desse podcast, do Mais Bíblia. Então você que quer aprofundar um pouco mais acerca de um assunto, vem aqui toda quarta-feira. A partir de quarta, a gente já está aqui no YouTube também, no Spotify, no Deezer, aprofundando esses temas que nós temos falado aos domingos lá na tenda. Bom, mais um podcast passou. Semana que vem tem mais, vamos falar sobre a deidade de Cristo, então se conecta aí com a gente no mesmo horário, compartilha aí com alguém, você pode pegar o link aí do YouTube ou então das outras plataformas, colocar aí nas redes sociais, colocar aí no seu grupo de WhatsApp, né, do grupo de relacionamento, do Telegram, então compartilha aí para que a gente possa passar essa mensagem e as pessoas possam descobrir um pouco mais sobre quem ele é. Até a próxima semana. Eu agradeço aqui aos que estão aqui na mesa conosco. Então, até a próxima semana. Valeu, gente. Até mais.